Muito bem, gente. Então, olha só. Bom, fundamentos da neurologia, como eu disse, usa como base o quê? A neurohistologia. E a neurohistologia é neurônio e glia. A gente viu que neurônio é 10%, né? Aproximadamente 100 bilhões, a gente tinha comentado. Tem até alguns livros que diz que não é 100 bilhões, que são, na verdade, 85 bilhões, por aí. Mas 100, né, ainda é aceito, tá? Então a gente de 100, 85, vai depender da sua referência bibliográfica, tá? A gente viu que neurônio, esses 100 bi, eles podem se apresentar na sua morfologia, quanto à sua forma, ele pode ser diferente, como está aqui. O formato dele pode ser diferente, né? Como está ali. Ó. Olha lá como está aqui. Multipolar, pseudo-unipolar, bipolar, que eu disse que não tem nada a ver com comportamento bipolar. É porque ele tem 2 prolongamentos, tá? Muito bem. Então a gente viu isso. E depois eu falei das funções do neurônio, que ele, assim que o neurônio é excitado, ele faz a secreção do neurotransmissor e depois ele conduz esse neurotransmissor. Eu falei, por exemplo, a luz, a audição, o tato. Assim que o neurônio entra em contato com o estímulo, ele se excita, secretando neurotransmissor guardado em vesículas, bolsinhas. E essas bolsinhas são conduzidas até o final da célula, até o final do neurônio, que é o axônio, e libera, através da sinapse, o neurotransmissor. Como diz o nome, o neurotransmissor vai fazer a transmissão da informação, seja ela qual for, de tato, de temperatura, de dor, de visão, de audição, de gustação, vai levar essa informação para frente. Então o neurotransmissor vai se encaixar num segundo neurônio, vai fazer uma comunicação, e esse neurônio que estava quietinho, ele também vai se excitar e assim vai. Então, o produto final dessa estimulação sensorial, porque nem todo neurônio é sensitivo. Tem neurônio que o produto final é um movimento. É diferente, tá? Então tem neurônio sensitivo e neurônio motor. Motor é porque o produto final dele vai ser você se movimentar. Quando você sente uma sensação, neurônio sensitivo. Quando você movimenta, neurônio motor, tá? Então, essa é essa primeira apresentação sobre um pouquinho de neurônio, o que o neurônio faz, tá? Agora, vai acontecer o quê? Vou falar um pouquinho da glia, tá bom? Vou falar um pouco da glia para vocês, que é o outro tipo de célula do sistema nervoso, aliás, 90%. Tá bom? Das células do sistema nervoso. Tá? Então, vamos lá. Glia, como a gente viu, representa 90%. Então, a maior parte do sistema nervoso são as glias, tá? Então, deve ter diferentes tipos de células gliais. Não tem uma só, né? Não tem uma só, tem vários. E aí, essas células gliais, elas de maneira geral, elas ajudam o neurônio a cumprir aquelas tarefas que a gente acabou de mostrar para vocês, tá? Então elas tendem a ajudar o neurônio, mas elas não fazem só isso, fazem mais coisa, tá? Mas olha só, eu vou falar um pouco sobre as glias. De maneira geral, glia do latim significa cola. Quando os pesquisadores começaram a estudar o sistema nervoso, eles acreditavam que a glia só servia para preencher espaço. Tu vê que até do latim, como eu falei, cola. Parece que elas só preenchiam espaço. E a célula efetivamente mais importante era neurônio, tá? Mas, com o passar do tempo e as pesquisas avançando, descobriu-se que não era bem assim.
tá? Então, vamos lá. Existe um tipo de glia, tá? A primeira glia que eu vou falar é o astrócito. Astrócito. O que me interessa no astrócito? O nome dele parece um astro. É uma célula cito, célula, astro. Você vai entender por quê. Então eu vou fazer de novo aqui, um neurônio clássico. Tá aqui o meu neurôniozinho. Tá aqui o neurôniozinho, né? Os dendritos, olha os dendritos. Os dendritos, tá? Aqui. Assim. Material genético aqui no núcleo e tal. Ah, não posso esquecer. A bainha de mielina, importante. Porque a bainha de mielina, essa estruturazinha aqui, também é uma glia que se enrola no axônio do neurônio, tá? Vou falar dela daqui a pouco. Mas eu quero falar dessa daqui, Vou pegar aqui, vamos fazer em verdinho essa célula. Olha só, tem bastante cores aqui, olha só. Tá aqui a minha glia, essa célula aqui, tá lá. É o astrócito. Aqui, ela fica assim, parece que tem um monte de prolongamento, tá? Olha que legal que eles descobriram sobre o astrócito. Esse astrócito, ele é chamado protoplasmático. Vou escrever, senão você vai dizer assim, a professora não escreveu aquela parte. Então esse astrócito aqui é o astrócito protoplasmático. Esse astrócito protoplasmático aqui, ele tem relação, olha que legal. Isso aqui é um vaso sanguíneo. Então passa sangue por aqui. Vai passar sangue. Olha só que legal. Esse astrócito aqui se comunica com esses vasos sanguíneos e também se comunica com os neurônios. Muito bem. Antes de eu continuar, vou contar uma história para vocês aqui. Einstein. Vocês já ouviram falar de Einstein, hein? Einstein. Dizem que tinha uma estrutura fantástica como essa daqui. Olha isso aqui que lindo. Isso aqui é um encéfalo. E no encéfalo eu tenho essa estrutura grandona aqui, que é o cérebro. Eu tenho aqui atrás e embaixo o cerebelo. O cerebelo. Tem dois lados também, dois hemisférios, que nós chamamos, né? Assim como dois hemisférios cerebrais. Eu tenho o hemisfério cerebral direito e o cerebelo direito, tá? Vou juntar aqui. Aqui na frente você está vendo o tronco encefálico. Bem aqui, tronco encefálico. Isso é o que está dentro da nossa cabeça. É o que está lá dentro, tá? Beleza? Então, todo mundo sabe que o cérebro de Einstein tinha alguma coisa esquisita. Quando o Einstein morreu, a pessoa que fez a análise do corpo, tal, preparou direitinho, tirou algumas partes do cérebro de Einstein. Algumas fatias. Se descobriu depois isso, tá? Não foi na hora. Isso foi meio que na surdina na época. Aí o que aconteceu? Depois que descobriram, ele começou a entregar fatias do cérebro que ele tinha de Einstein para alguns laboratórios de neurociência. E eles começaram a estudar o cérebro de Einstein. Imagina a curiosidade para saber o que esse cérebro tem que a grande maioria de nós não tem. Então, não se esqueça que isso que você está vendo aqui é neurônio e glia, que forma tudo isso. Tá? Tudo isso daqui. Neurônio e glia, não esqueça disso.
Aí o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi contar o número de neurônios, achando que o número de neurônios de Einstein deveria ser muito, mas muito maior do que a grande maioria das pessoas. E não era. Não era. Tinha uma certa similaridade com os indivíduos normais. Apesar de que os neurônios de Einstein pareciam estar muito saudáveis para a idade que ele tinha. Enfim, parece que não envelheceram tanto quanto o corpo de Einstein no geral. Aí, eles fizeram outra descoberta interessante. Eles descobriram que tinha uma determinada região do cérebro de Einstein que tinha o maior número de célula glial. E adivinha qual era a célula? O astrócito. No lobo, num compartimento do cérebro chamado lobo parietal. Esse compartimento que eu estou cobrindo com a minha mão aqui, ó, o lobo parietal. E esse lobo parietal tem relação com análise de quantidade, números, ele é matemático, tá? Ele faz toda essa análise numérica, raciocínio numérico. E eles descobriram que tinha muita célula glial ali no lobo parietal responsável por essas funções. Então, eles chegaram a uma determinada conclusão de que o cérebro de Einstein, por ter mais astrócito protoplasmático, ele era melhor nutrido, porque essas células pegavam um grande substrato do sangue. O que o sangue traz? Nutrientes, oxigênio, né? Quem não precisa de nutrientes e oxigênio para poder trabalhar bem? E ele parece que tinha muito disso. Parece que o cérebro de Einstein conseguia trabalhar turbinado, porque não faltava para ele suprimento energético, produtos do sangue que alimentavam esse neurônio. E uma boa parte da nutrição do neurônio dependia desse astrócito protoplasmático aí. E como Einstein tinha muito, eles acreditam que o metabolismo, a atividade cerebral de Einstein, nessa região voltada para números, para cálculo, raciocínio, era realmente, ou tinha tudo para ser fora do comum. Pelo menos no ponto de vista de fornecimento de energia, fornecimento de substrato. Veja que interessante. Nós normalmente associamos a inteligência e a capacidade de aprender ao trabalho do neurônio. Só que para o neurônio trabalhar bem, ele depende de uma célula que dê a ele o suporte nutricional, o astrócito protoplasmático. Tá bom? Então veja a importância da célula glial. Neurônio é importante pra caramba, óbvio, mas as células gliais também são, como por exemplo, fazem todo esse suporte para que o neurônio consiga aumentar muito a sua atividade, sem faltar energia. Então, o que parece, nós, de maneira geral, nós os comuns, não conseguimos trabalhar muito turbinado. Entenderam? Já ele não. Ele tinha maior número dessas células que davam a ele todo esse substrato energético, nutricional, para que pudesse aumentar a demanda na área que ele mais gostava ou mais usava, vamos dizer assim. Tá bom? Então, isso prova que o astrócito é um tipo de glia extremamente importante, relacionado, por exemplo, à inteligência, à memória, à capacidade de aprender. Não é só neurônio e, portanto, o neurônio sozinho não vai fazer nada. Presta bem atenção nisso, tá? Tem outro tipo de célula glial, que é essa vermelhinha que eu coloquei aqui, que é, eu vou botar aqui em cima, tá? Vou botar a glia assim, ó. Vou botar aqui, ó. O oligodendrócito. Olha que nome bonito. Oligodendrócito.
O oligodendrócito é uma célula glial que forma no sistema nervoso central, que é isso daqui, por enquanto é o que eu tenho, que essa estrutura, isso aqui é chamado central, porque ele fica dentro da caixa craniana aqui, ó, tá dentro da caixa craniana. Então, esse carinha aqui é o encéfalo, e quem forma a bainha de mielina no sistema nervoso central é o oligodendrócito, essa bainha aqui, ó. Aí você vai perguntar, tá, e daí, o que eu tenho a ver com o oligodendrócito? Ó. Vocês já ouviram falar de um filme chamado Olho de Lorenzo? É um filme meio velho aí, não é uma coisa muito recente. Na Netflix tem. Tô fazendo propaganda aí da Netflix. Mas lá tem. O Olho de Lorenzo conta a história de uma criança que começou a ter problemas, né, em relação a comportamento na escola. De uma hora para outra começou a ter esses probleminhas assim, começou a ter queda, começou a cair do nada, depois foi perdendo a capacidade de andar e tal, e assim vai, não vou entrar em detalhes, só para você ter uma noção. Depois de um tempo a criança fica acamada e tal. É muito legal porque a história conta a história também dos pais, não só do Lorenzo, que é a criança, mas dos pais correndo atrás para tentar solucionar o problema. Tá? E esse filme tem esse nome porque eles descobriram que um óleo especial ajudava a formar a bainha de mielina. E o que a criança tinha é que ela não conseguia formar a bainha de mielina de uma forma adequada. Não vou entrar em detalhe assim para não... E o que essa bainha de mielina faz, professor? A bainha de mielina faz o neurônio ser mais rápido. Lembra que eu falei que o neurônio, você estimula pela luz, estimula pela audição, você estimula esse neurônio e ele se excita, secreta neurotransmissor e conduz esse neurotransmissor. Falei isso agora há pouco. Só que a velocidade com que ele conduz para fazer uma sinapse depende da bainha de mielina. Quanto mais bainha de mielina, mais rápido é o neurônio. Vou fazer um corte aqui para você entender uma coisa. Ó, isso aqui é o neurônio que eu tinha feito, né? Eu quero te mostrar o que é o oligodendrócito. Eu vou cortar esse axônio. Lembra que essa parte aqui, ó, é o axônio do neurônio. Vou cortar, ó, cortei. Se você olhasse na microscopia, se você conseguisse olhar na microscopia, esse corte aqui, você veria o seguinte: o axônio, ele é assim, cilíndrico, então as coisas estão passando aqui por dentro dele. Eu cortei aqui e você está olhando ele de frente assim, tá? Esse oligodendrócito faz isso, ó. Ó. Desculpa, de vez em quando tem uns barulhinhos aí, mas eu tô em casa, né? Então o que acontece? Quando eu corto, eu tenho o axônio, vou botar aqui, ó, axônio, para você saber que isso aqui é do neurônio. E esse negócio em volta aqui, vou botar, olha aqui o que é, ó, o núcleo da célula, e aqui é o oligodendrócito. O oligodendrócito é como se ele se enrolasse no axônio. E quanto mais ele se enrola, mais rápido é o neurônio. Então a velocidade de comunicação entre um neurônio e outro depende da quantidade de bainha de mielina, da quantidade de oligodendrócito. Existem pessoas que, como eu disse agora há pouco no filme do Olho de Lorenzo, tem doenças onde a pessoa perde a bainha de mielina. Então ela vai ter um prejuízo. Se for um neurônio sensitivo, a informação sensitiva vai vir muito devagar para o cérebro. Se for um neurônio motor, essa informação vai muito devagar para produzir um movimento, tá? Então a velocidade desse impulso nervoso depende
da quantidade de oligodendrócito enrolando o axônio do neurônio. Doenças desmielinizantes são aquelas que o indivíduo perde a bainha de mielina e ele fica muito devagar. Se eu perder bainha de mielina, por exemplo, em neurônios que trazem informação de dor, imagina, você está andando e você pisa num prego, por exemplo. Hoje, você normal, você pisou um pouquinho, você já levanta o pé. Né? Já levantou. Porque a resposta é extremamente rápida. Porque o neurônio tem muita mielina. Mas se por um acaso você estiver perdendo bainha de mielina, você pode pisar no prego, afundar o pé e você falar assim, nossa, estou sentindo uma coisa esquisita. Então a percepção da dor pode mudar muito, porque a capacidade que você tem de conduzir pelo neurônio a informação de dor, ela é muito reduzida. Por quê? Porque se eu tiver pouca bainha de mielina, diminui a velocidade de condução do impulso nervoso. Tá legal? Isso é o oligodendrócito, uma outra glia. Então você veja, neurônio é importantíssimo. Mas se ele não for rápido, você pode morrer por alguma coisa que você não consegue se proteger, por exemplo, com a dor. Tá? Por exemplo, se o seu neurônio não for rápido, você pode não correr o suficiente para fugir de um predador. Tá? Então, isso mostra a importância de uma outra glia, o oligodendrócito. Tá? Tem ainda uma outra glia. Essa outra glia, eu vou chamar aqui, vou botar aqui, essa outra glia, eu chamo de microglia. Microglia, ou seja, é uma glia bem pequenininha. Essa microglia, ela tem função imune ou função imunológica. O que quer dizer isso? Função imune é uma função de defesa. O que quer dizer isso? Se entrar alguma célula estranha dentro do sistema nervoso central, alguém vai destruir esse elemento estranho. Quem é esse alguém? A microglia, porque ela tem função de defesa, ela protege o sistema nervoso, tá bom? Então tem uma função agora mais geral de proteção, tá? Então, por exemplo, se você entra em contato com um vírus, se você entra em contato com uma bactéria, tipo da meningite, tanto viral quanto bacteriana, entra em contato com a microglia começa o processo de proteção do sistema nervoso. A microglia avisa as outras células de defesa que tem alguém infectando. Aí as outras células de defesa vão entrar dentro do sistema nervoso e vão destruir quem é o elemento estranho que está chegando lá, tá bom? Então a microglia tem função de defesa. Acabou a célula glial, professor? Tem mais uma. Ependimócito. Os ependimócitos são células que produzem o líquor. Vocês já ouviram falar de líquor? O líquor é o líquido da espinha. Esse já ouviram falar, líquido da espinha, né? Que o pessoal faz punção aqui, às vezes, para tirar líquido. Já ouviram falar disso, né? Esse líquido... Esse líquido é produzido por uma glia. Aí tá, mas por que isso é tão importante, professor? A microglia produzir esse líquido que fica circulando em volta do sistema nervoso. Isso aqui pesa 1,5 kg. Se eu dissecasse a cabeça de alguém de 1,70 m, 70 kg, 1,5 kg isso aqui pesa. Tá? Só que quando ele está dentro da cabeça, ele fica boiando nesse líquido. Ele boia nesse líquido. Tá?
Esse líquido que fica boiando aí é o líquor. Então você pode cair, bater, não pode ser cair de muita altura, não pode bater muito forte. Mas se você cai, bater ou bate a cabeça, esse carinha aqui, ele chacoalha lá dentro, mas ele chacoalha no líquido. Então, não deixa ter lesão. Esse líquor, ele protege o cérebro contra impacto. Por quê? Ele fica boiando nesse líquor. Tá? Por isso que criança cai, bate a cabeça, às vezes só faz um galinho, mas não machuca nada no cérebro. Porque isso está boiando no meio líquido. Quando ele está dentro da sua cabeça, ele pesa 150 gramas só. Seu tiro, ele pesa 1,5 kg, olha só. Tá vendo? Então isso aqui é fundamental para a gente estar aqui hoje. Porque imagina se você vai correr de um predador e isso aqui não tem líquido. Um pulo, batida, uma queda que você sofreu, isso aqui ia bater no osso dentro da sua cabeça e pronto, ia fazer um traumatismo encefálico. Tá? Então, mais uma célula glial importante. Beleza?